Nós somos amadas do papai. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Sou filho de Deus. Sou filha de Deus. Sou filho de Deus. Sou amada do Pai. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Direto do Níger! Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Chamadas para servir, bem-vindas! E nessa tarde a gente vai mostrar algumas coisas do nosso dia a dia aqui na África, que eu estou aqui nesse momento. É verdade que eu tenho viajado bastante, mas estou por aqui, vou mostrar um pouquinho de como é essa realidade e eu gostaria de te desafiar. Será que você tem entendido o chamado? Será que você tem se colocado à disposição? Você tem sido uma ajudadora idônea na tua casa? Você tem sido aquela pessoa que apoia nos momentos aonde o seu marido ou o seu pai ou o seu responsável tem te chamado para acompanhá-lo, para servir? O nosso papel de ajudadora, assim como Dorcas, Lídias e tantas outras mulheres que acompanharam o ministério de Jesus e da igreja primitiva. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos ser cartas vivas onde nós estivermos, que possamos escolher servir na nossa cidade, na nossa rua, no meio da nossa comunidade, estar dispostas a ouvir, estar dispostas a aconselhar, a escutar, a abraçar, a orar, a fazer uma comida, a cuidar de uma criança, a limpar uma casa, seja lá o que for. E ó, gente, é real, é assim mesmo, ó, o turbante cai e daqui a pouco eu coloco ele de volta. De volta aí, ó, com o turbantinho no lugar. E assim mesmo, tô hoje aqui com uma roupa típica. A gente vai ter um momento agora de oração, de louvor e de juntos em famílias aqui em casa. Então, hoje a gente decidiu colocar uma roupa típica do local. Dá uma olhadinha aí, gente. Ó, é assim mesmo, ó. Vestido, saião e assim vai.
Muitas vezes a gente pensa em definição da palavra, em pregações, em exemplos, mas servir nada mais é do que agir com amor, é agir preocupando com a necessidade do nosso próximo e saber como ajudá-lo a ter um momento melhor. É trazer alívio, é trazer alimento, é trazer água, é abraçar, é ter uma palavra, é ouvir, é se calar também, é se humilhar e é o mais importante de todos, amar o próximo assim como você gostaria que ele te amasse. É servir ao Pai e obedecer ao seu chamado. Olá, minhas queridas! É isso aí, a gente tá por aqui hoje e vai ser um momento, um programa um pouquinho diferente, né? Minhas preciosas amigas, irmãs vão estar participando, trazendo o seu conselho, a palavra, mas eu vou estar mostrando um pouquinho, só um pouquinho do nosso dia a dia aqui. Muita coisa acontece, é muito intenso, eu não tenho condições de filmar tudo que acontece, mas eu gostaria de compartilhar com vocês e de dizer que existem formas, muitas formas de servir, e nós fomos sim chamados para servir. A gente acabou de assistir um vídeo aí da gente louvando, cantando, orando, e orar e cantar é uma forma de servir ao próximo, é uma forma de abençoar, é uma forma de amar, é uma forma de você estar ministrando sobre a vida de alguém, intercedendo por ela, abraçando, trazendo alegria com o louvor e adorando também ao nosso Deus. Então eu convido você já aí a estar dando um joinha, clica aí no coraçãozinho, ele me amou primeiro, para que outras pessoas também possam estar assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal e não deixe de compartilhar o link com os seus amigos e nos grupos que você faz parte. Se te edificou, comenta e eu tenho certeza que o YouTube vai poder estar divulgando isso para outras pessoas. Então, o Senhor tem sido maravilhoso conosco, nos dado a oportunidade da gente estar juntas nesse programa. E eu tenho visto a mão do Senhor, o quanto o papai tem me edificado, me ensinado através da vida dessas irmãs, dessas amigas que o pai me deu. E aqui de longe hoje, não estamos fazendo ao vivo porque a conexão realmente é muito difícil, não permite, mas nós vamos ter um momento muito especial. E agora eu gostaria de convidar a Zoé para estar falando conosco e trazendo vários pontos aonde nós seremos edificados através da compreensão do que é servir. Pega já o teu caderninho e anota aí. Zoé, seja bem-vinda! Querida amiga, que alegria estar com você nessa tarde, ou nesta noite, ou de manhã, ou na hora que você for ouvir esta live. Queria que você soubesse como é bom para nós poder estar aqui compartilhando as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Esperamos que seja altamente abençoador esse tempo nosso juntas. E eu gostaria de dizer, como vocês já sabem, que Deus nos fez de forma muito especial, muito preciosa, para adorá-lo. Fomos feitas para adorar. Esta é a razão da nossa vida. E só ao Senhor nosso Deus devemos adorar. Só a Ele devemos dar culto. E todas as outras coisas que nós adoramos, que não são a Deus, ou seja, que são suas criaturas, são uma forma de idolatria. Cuidado, cuidado, querida amiga. Mas sendo feitas para adorar de forma tão especial, Deus a nós mulheres nos deu uma função específica. Quando Ele deu ao homem todo o cuidado para que tomasse conta do universo, que desse nome aos animais, que caçasse, que pescasse, que se multiplicasse, enfim, isso ele precisava de uma ajudadora. E nós fomos feitas por Deus de forma especial para ajudar. Este propósito é o que define as nossas vidas. E nós então temos que entender, uma mulher, ela nunca é um elemento neutro. Lembram das aulas de matemática? Na multiplicação é o 1. Qualquer número que você multiplicar por esse número dá ele mesmo. Na adição é o 0, ou seja, são números que não fazem a menor diferença. Uma mulher nunca é um elemento neutro.
Ou ela ajuda ou ela atrapalha. Ou ela é sábia ou ela é insensata. Ou ela é preguiçosa ou ela é uma mulher disposta a trabalhar para Deus. E Deus nos fez para ajudar. Às vezes você pode achar que isso é pouca coisa, só ajudar. Gente, ajudar é a coisa mais linda que tem. Essa palavra, não que eu saiba grego, mas essa palavra é Ezer no original, ela significa socorro de Deus. É a mesma palavra usada para Deus quando Ele nos socorre nas nossas tribulações. Então, ajudar é a forma que Deus estabeleceu para nós, para que homem e mulher pudessem se completar de forma especial, cada um com habilidades e funções diferentes. E ajudar nada mais é do que servir. Ao servir, estamos ajudando de forma prática. Servir é fazer o que precisa ser feito. Não necessariamente o que eu gosto, não necessariamente o que eu sei fazer de melhor, mas servir é o que precisa ser feito, de forma a fazer tão bem feito que ninguém precise refazer o que eu fiz. E ao servir, ao me colocar numa posição humilde de servir, eu simplesmente estou sendo como Jesus. Ele é a pessoa, ele é o Deus que veio se tornar homem como nós e serviu de forma tão especial, tão despojada, sem se preocupar com seus atributos divinos. Ele serviu se comparando aos mais simples dos escravos. Ele veio e lavou os pés, e tudo isso ele fez com muito amor. Então, quando alguém disser para você que servir é uma coisa pouca, que é só servir, só ajudar, isso é humilhante, você entenda que todos os nossos atos devem ser feitos com amor, porque foi assim que Jesus fez conosco. Gente, esse Jesus é incrível. Quanto mais eu conheço, mais eu me apaixono. E eu gostaria então de dizer para vocês que nós estamos aqui neste mundo para servir, para ajudar e fazer o que for necessário. Quando o Evangelho do Reino chega nas nossas vidas, eu abro o meu coração e esse evangelho me completa e me dá sentido à vida. Eu não preciso de uma ideologia, não preciso de uma filosofia, não preciso de nada além do evangelho do reino de Deus. Isso é totalmente completo para nós. E, na prática, ao servir e estar sendo como Jesus, eu posso fazer o bem. A Bíblia nos fala que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como ele me amou. E próximo é a mesma palavra de vizinho. São as pessoas que estão perto de mim. E às vezes nós queremos ser missionários distantes, mas para isso devemos começar sendo missionários próximos, abençoando os que estão mais próximos de nós. Às vezes são os mais difíceis, porque são os que nos conhecem de fato, são os que sabem dos nossos dias maus, nossos dias bons, das nossas encrencas, mas Deus nos capacita, Deus nos ensina. E eu gostaria de lembrar para vocês que no final das contas, quando Jesus vier buscar sua igreja e no julgamento final, o critério que vai definir os que ficam à direita, os que ficam à esquerda, os que agradaram a Deus ou não, quando ele chegar, e aí eu quero lembrar desse trono lindo, onde Deus vai sentar para reinar, para julgar a todos, ali o critério será: porque me viste com fome e me deste de comer. Porque quando me viste preso, foste me visitar. Quando me viste nu, me vestiste. Quando me viste sofrendo, me abraçaste. Quando me viste tão pequenino e escolheste e cuidaste de mim. Então, queridas, o que eu gostaria de dizer para vocês é que quero animar, que nós gastemos nossa vida fazendo bem, amando os que estão próximos. E eu gostaria de animar vocês a que comecem fazendo bem onde Deus as colocou, de forma muito simples. Às vezes é levar um prato de sopa para alguém que está doente. Às vezes é dar um abraço para alguém que perdeu um ente querido. Às vezes é brincar com uma criança. Às vezes é
ensinar um jovenzinho a observar a natureza, a ver como Deus cuida dos pássaros, que eles não precisam nem colher, nem semear, e Deus os sustenta. Deus é muito lindo, e Ele, quando nos dá um propósito, nos dá um chamamento, Ele junto nos capacita. Não tenha medo de nada, não tenha medo do que Deus quer fazer em você e através de você. Apenas se disponha, apenas diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, faz o que tu quiseres, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E para lembrar de uma coisa, nós precisamos, todo o chamamento, toda a comissão que nós temos, vão haver inimigos querendo destruir. Então, eu gostaria de lembrar que nós vamos ter que encarar o nosso próprio egoísmo. Nós somos pecadoras, essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer, e o egoísmo me faz pensar em mim, acima de tudo, e os meus direitos, e aquilo que eu acho certo. Então, nós precisamos, queridas, a cruz de Jesus, ela é o contrário do egoísmo. Então, a minha campanha aqui é por menos selfies e por mais olho no olho. Vamos olhar as pessoas para ver no que podemos ajudar. Também o mundo, com seus conceitos, com suas declarações, que eu preciso, as pessoas estão dizendo: você merece, invista em você, você é maravilhosa, dê um tempo para você, coma delícias que você merece. E o mundo está dizendo que eu preciso de algo maior, que eu preciso de alguma ideologia, que eu preciso de algum sentido para a vida. E o sentido que nós temos é Jesus. Então, cuidado com as coisas que vocês estão ouvindo, que nós estamos ouvindo, para podermos discernir o quanto isso é verdade. Só Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E outra coisa, gente, feia também, é a preguiça. Gente, coisa triste uma mulher preguiçosa. Muitas das coisas que nós temos que fazer, e sabemos que temos que fazer, e cremos que temos que fazer, não conseguimos fazer por causa da preguiça. Que nós possamos sair do nosso lugar e, de fato, usar estas mãos que Deus nos deu para trabalhar, para abençoar, para acolher, para abraçar, para ensinar, para tocar os necessitados e, de fato, fazer a diferença onde nós estamos. Quando queremos servir a Deus, temos que ter consciência de que há inimigos concretos que querem nos atrapalhar. Mas Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus abençoe ricamente cada uma de vocês. Um grande abraço, um beijo grande no coração. E aí, minha preciosa, quais têm sido os empecilhos na tua vida para você atender o chamado? O que você tem colocado de barreira, ou o que tem sido ou foi construído na tua vida para que hoje você tivesse dificuldade? Eu quero chamar a tua atenção para esse evangelho, que é um evangelho muito pessoal e que trata-se muito de se importar com o próximo e entender a dor do próximo. De que forma nós podemos servir? De tantas formas, né? Eu tô falando de África, mas existe o Brasil, existem outros países. Aonde você está é o lugar. Aí você pode servir, aí você pode proclamar do reino, e você deve fazer isso através das suas palavras, através do seu acolhimento, através da sua mensagem, através de estender a mão para quem está precisando, de ter uma atitude, de se importar com quem está sofrendo. Eu não sei quais têm sido as barreiras na sua vida, mas hoje, aqui e agora, é o momento de tirar essas barreiras e que nós possamos estar focados naquilo que o Senhor nos chamou. Não é mesmo, Nick? Oi, queridas! Como é bom estarmos juntas de novo, compartilhando das bênçãos do Senhor. E esse tema é muito precioso,
né? Nós fomos chamadas para servir, nós temos um propósito. Quando Deus criou a mulher com um propósito de ser uma ajudadora idônea, de ser capacitada para ajudar, capacitada para servir quem quer que esteja ao seu redor. E Deus nos fez desta forma, Ele colocou esse desejo no nosso coração, Ele nos deu esse desígnio, esse propósito. Então, quando Deus nos chama para servirmos, para cooperarmos, para sermos úteis para o reino dEle, Ele está nos dando um sentido na nossa vida, né? Ele está nos mostrando por que nós fomos criadas. Nós fomos criadas para servir, né? Para servir o próximo, para servir o marido, para as mulheres que são casadas, os filhos, né? Para servir os nossos pais, para servir aquele que está ao nosso lado, o nosso próximo, para servir também aquele que a gente não gosta muito, os nossos inimigos, mesmo que nós não tenhamos, mas às vezes aquelas pessoas que nós não temos tanta simpatia, nós fomos chamadas para isso. E hoje o que eu vejo que Deus quer falar no nosso coração, que Deus quer nos lembrar, né, desse chamamento, dessa forma que nós podemos cooperar com o reino dEle, para a glória dEle, né? Não importa o contexto que você tá, e isso é uma coisa que nós temos repetido muito nessas lives, é que você é útil para o Senhor, né? Eu aqui agora, na minha realidade aqui hoje, eu sou útil, eu tenho um sentido na minha vida, né? E desta forma o Senhor conta comigo para expandir o reino dEle. É muito lindo ver esse testemunho da Giovana e também o testemunho de cada uma das mulheres que estão aqui, né? Que estão vivendo para servir e cooperar com o Senhor. Então, eu deixo aqui um desafio para que cada uma analise o seu coração, ore, né? Se coloque diante do Senhor e pense assim: eu tenho feito tudo aquilo que o Senhor me chamou? Né? Eu tenho cooperado, eu tenho servido, eu tenho amado, eu tenho me doado, eu tenho feito bem. Jesus está contando comigo, eu tenho sido útil para o reino dEle, né? E algo que eu queria deixar, que é um texto que está lá em Colossenses 3:23, é que tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, crendo que recebereis a recompensa, a Cristo Jesus que estáis servindo, né? Então há uma certeza que quando nós servimos a Cristo, né, nós fazemos tudo para a glória dEle e nós vamos receber uma recompensa, né, um galardão por isso. Isso é muito precioso. Então, eu me sinto desafiada com isso. Eu quero sim renovar, né, esse desejo de cooperar com o Senhor, e eu te animo a mesma coisa, que o Senhor faça, fale e siga fazendo em nossos corações, né, e que a gente possa ter estratégias de forma prática para servir e amar aquele que precisa ser amado. Muito bom, estávamos com saudade. Bom demais estar com vocês. Tchau, tchau. Nicole, obrigado pelas suas palavras. E é isso mesmo, Deus conta conosco para a expansão do seu reino. O que você tem feito? Como você tem feito? Ou o que você tem deixado de fazer e como você pode começar a agir aí onde você está. É importante estar envolvido no corpo, é importante entender que o corpo, ele precisa caminhar, ele precisa andar. Então, o evangelho, o serviço nosso da igreja, ele é nas ações, nas atitudes. Então, esteja pronto, esteja disponível. E eu tenho certeza que o papai vai te utilizar aí onde você está. E se no teu coração uma chama tem tocado aí por nações, por outros lugares, por povos não alcançados, ou até mesmo outras regiões no Brasil, onde ainda não tem muita gente falando do reino de Deus, esteja disposto, coloque-se em oração e jejum, fala com a sua liderança, fala isso aí na sua família. Quem sabe você vai ser enviado de alguma forma e vai ser usado naquele lugar. A gente precisa estar primeiro disponível para que o Senhor possa nos direcionar, o Espírito Santo nos guiar naquilo que Ele tem. Às vezes nós ficamos esperando, né? Preciso ter um sonho, uma visão, uma palavra profética para eu tomar o primeiro passo.
Nada disso aconteceu comigo, nada disso aconteceu com o Alexandre. Nós fomos visitar e fomos impactados com a necessidade e descobrimos que poderíamos sim fazer alguma coisa. E é o que nós estamos fazendo no decorrer desses anos todos, tentando fazer alguma coisa para que haja expansão do reino de Deus, o amor seja pregado e vivido, que a gente possa acolher mais pessoas e que a gente possa aprender a se importar e fazer algo. Não é só ficar triste porque tem gente passando fome no mundo inteiro, não é só ficar triste porque aconteceu desastres. O que você pode fazer de prático? O evangelho é praticidade, é para você colocar em prática aquilo que você crê. Então, vamos servir? Vamos colocar em prática? Quero apresentar para você uma mulher que eu conheci há alguns anos atrás e ela, inclusive, tive a oportunidade, eu e o Alexandre, de celebrar juntos o casamento dela e ela tá com a família dela aqui hoje. Ela vai contar um pouquinho do testemunho dela, porque os desafios que ela tem enfrentado não tem deixado ela desanimar. Pelo contrário, ela tem sido uma força para outras mulheres aqui que passam pela mesma situação que ela. Conheça agora a história da Chantal. Hoje a gente está aqui em casa e a gente vai estar conversando agora com uma das irmãs discípulas que faz parte da nossa família e que tem uma história que vai edificar a tua vida, porque ele nos amou, ele me amou, ele te amou e ele nos amou primeiro. Donc, nous sommes là avec Chantal. A gente está aqui com a Chantal, seus filhos. Celui-ci, c'est Cici. Esse é o Cici, o Francisco. E celui-ci, c'est Emma, Emmanuel. Esse aqui é o Emanuel, o Emma. Chantal, tu travailles avec nous, ça fait des années, n'est-ce pas? A Chantal está conosco já faz muitos anos. Mais tu es aussi notre famille ici. Você faz parte da nossa família também. Tu fais partie de l'église qui se réunit ici. Você faz parte da igreja que se reúne aqui. Et est-ce que tu peux parler un peu pour nous comment sont ces temps et comment les défis? Você pode falar avec Emma, cette grâce que Dieu nous a donnée, ce petit qui nous donne beaucoup de joie, mais je sais que pour toi, você pode falar um pouco dos seus desafios, dessa bênção que o Senhor nos deu, que é o Emanuel, mas eu sei que é um desafio para ti. Eu agradeço a Deus. Parce que vraiment, je suis arrivée au Niger, la famille AGD m'a accueilli. Desde que eu cheguei no Níger, essa família me acolheu. Je suis dans une vraie famille. Eu me sinto numa verdadeira família. Depuis la grossesse de Emma, desde que eu engravidei do Emma, c'est pas facile. Não foi fácil. Mais la famille me soutient, elle m'a soutenu. A família me sustentou. Jusqu'à l'accouchement. Até o dia que eu tive o parto. L'accouchement aussi. Après l'accouchement aussi, c'était pas facile. Depois do meu parto não foi fácil. La famille ne m'a pas du tout laissé aussi. As pessoas não me deixaram totalmente. Vraiment, au lieu de sentir seule, eu não me senti só. Je me senti à l'aise parce que j'ai un soutien, une famille ici au Niger qui est AGD. Eu sinto que eu estou em família, então mesmo com todos os desafios, eu não me senti sozinha. Donc, et je remercie vraiment Dieu pour la santé, la vie de Emma. Eu agradeço a Deus pela vida e pela saúde do meu filho Emma. On a dit ils sont les enfants trisomie, leur cas n'est pas facile et puis c'est vrai. Eles falaram que são crianças que o caso deles não é fácil e é verdade. Mais moi je rends grâce à Dieu. Mas eu agradeço a Deus. Parce que j'ai vu pour une dame à l'hôpital là. Eu vi uma mulher no hospital. Ça m'a surpris même. E isso me deixou Et puis le même jour que je viens de sortir à l'hôpital, on est en train de on a tout renouvelé sur Emma, comment on dit? On m'a tout parlé de lui, son cas. C'est le même jour là. Direitinho qual era a situação do Emma. Ils ont clarifié son état. Les enfants como ele. Eles explicaram como que são crianças especiais como ele. C'est le même jour là, j'ai vu une dame aussi. Nesse dia eu vi uma mulher. Et vraiment, lui, son cas là, j'ai vu que pour moi même est plus mieux. Je rends grâce à Dieu. Eu agradeço a Deus porque o meu caso realmente era bem mais simples que o dela. Et elle m'a demandé. Ela me perguntou. Comment moi j'ai fait? Como que eu fazia? Parce que lui, son enfant là, jusqu'à 1 an même, il peut pas s'asseoir.
Porque o filho dela se tenir tout droit. tinha 1 ano e não podia nem se sentar e ficar em pezinho. Je leur dis vraiment, c'est avec la prière. Eu falei, foi com a oração. Et il n'a qu'à avoir la foi Que ela pudesse ter fé à son Dieu qu'elle est en train d'adorer. a Deus. Mais moi aussi, je vais l'aider dans la prière. Eu disse, eu vou ajudar a senhora Son na enfant va oração. s'asseoir, O seu filho vai son se enfant va sentar. se lever. O seu filho vai se Elle a, levantar. elle a dit, à cause de l'enfant, elle travaillait avant. Ela falou que ela trabalhava antes, Et à mas cause de l'état de l'enfant, elle a abandonné tout. por causa da situação da Elle criança, ne ela peut rien faire. teve que abandonar tudo. Não Et tinha mais o que maintenant, son fazer. problème, elle autre, elle est seule. Son mari n'est même pas ici, il est à O l'étranger. marido dela não estava com ela, mas Elle estava est em en outro train país. de parler, ela mais sozinha. en pleurant même. Ela J'ai vu falava pour moi que chorando. pour moi est mieux. Donc je rends grâce à Dieu. Eu agradeço a Deus Avec porque son a minha problème situação de- estava bem mais tranquila. Avec son problème de cœur aussi, Ele tem um problema de vraiment je coração. vois la main de Dieu parce que chaque jour E eu qu'on est dans la Tenho difficulté, visto a mão de Deus. Quando a gente está em il dificuldade, y a le plan de Dieu pour venir en aide pour nous avec la famille qu'on a ici. com a família que nós temos aqui, sabemos que Deus tem um plano para nós. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu et ma va très bien. Si on Je ne dit pas agradece qu'il a a un Deus. enfant, quoi, et je ne sais pas. Même moi-même, je n'ai pas mis ça dans ma tête Ele que mon enfant est tá tel bem. genre d'enfant. Eu não tinha Je dis que percebido que o vraiment, meu filho, il va bien. ele tem ele essas é- dificuldades, mas é um menino Donc, querido, bem, je que me rends- alegra. je rends grâce à Dieu. Eu pour agradeço sa a vie. Deus pela vida Et dele. il bouge normal, il fait tout normal. Ele brinca, ele anda. Maintenant, avec son état de cœur là aussi, l'autre fois là, je rends grâce à Dieu aussi que avec l'appareil que mamie nous a confié, avec le médicament, tout le monde dort bien. Então, Lui-même, com a il situação dort do bien. Je coração, rends da grâce à Dieu. respiração, eu ganhei um aparelho de inalação e agora ele consegue dormir bem e todos nós. Donc, la famille se porte à merveille. A minha família Et está on voit la main maravilhosa de Dieu. e a gente tem visto a mão de Deus. Chantal, ici, les gens ont l'habitude de dire que quand tu as un enfant comme ça, c'est parce que Dieu t'a maudit, n'est-ce pas? As pessoas aqui têm o costume de dizer, quando uma criança é assim, ela é amaldiçoada, mas eu não acredito nisso. Pourquoi j'ai dit ça? Por que eu digo isso? Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Porque Deus não faz nada à toa. Toute chose que Dieu a fait là, Tudo que Deus il faz, sait pourquoi il a fait. ele Il ne m'a sabe pas donné por l'enfant là que pour ele rien. fez. Oui. Não é à toa que ele me deu esse Donc filho. vraiment, moi je suis fière Eu tenho de l'enfant qui m'a confié. certeza. C'est que E eu estou feliz je peux. da criança C'est que pour cela il Deus a me mis deu. ça sur É mon porque chemin. eu Donc, vou au lieu de conseguir. maudire, c'est une bénédiction. Para mim não é uma maldição, é uma bênção. Sim. E realmente, vraiment, c'est une bénédiction de vous voir. Verdadeiramente é uma alegria pra gente ver vocês conosco. Francis, depuis qu'elle est bébé, aussi, elle était avec nous. Maintenant, il voit grand comme ça. O Francisco, desde pequenininho conosco, e agora tem o Emma. O Emma é uma maravilha. Chantal, merci beaucoup. Pas de On quoi, continue à prier pour toi Amen. et je suis sûre que Dieu va continuer à utiliser ta vie, Amen. ton Vamos témoignage continuar pour orando édifier des por você, autres pela sua personnes. família, En e tout cas, Deus j'encourage vai les mamans qui sont edificar a tua dans vida. mon cas aussi, Eu qu'ils n'ont queria pas encorajar as mães que estão na mesma avoir situação le que eu. courage. Tenham coragem. Que Deus abençoe. Bye, bye! Ele me amou primeiro. Nós somos amadas do papai. Ele me amou primeiro. Emma, te amo, meu lindo. Você é especial para nós e você alegra os nossos dias com o seu sorriso puro e sincero. Existem mulheres que ficam buscando respostas e acabam parando a sua vida quando se deparam com situações difíceis na saúde dos seus filhos. Mas nós não podemos parar, nós não podemos estar estagnadas, nós precisamos prosseguir, nós precisamos entender que se o Senhor permitiu isso na nossa vida ou qualquer outra luta ou situação que seja, é porque Ele nos fortalece e Ele vai nos usar para servir outras pessoas, seja através do nosso conselho, da nossa oração e da nossa perseverança. Luana, seja bem-vinda, fala conosco, querida.
que honra e que alegria é termos sido chamadas pelo próprio Criador para servir junto com Ele na obra, nos planos que Ele tem para nós, para o mundo, e Ele conta com a gente. O texto de João 13:14, ele remete muito ao tema, né, que é o serviço. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, quando a gente olha para nós mesmos, a gente vê como é falho, como é limitado, o quanto a gente precisa refletir a vida de Jesus, o serviço dele, olhar os que estão ao nosso redor como ele olha, né? Como ele olha para nós, como ele olha para cada pessoa, mesmo diante de sua limitação. E a gente entende e enxerga através do próprio testemunho de Jesus, do maior exemplo, do maior modelo de serviço, como é melhor dar do que receber. E como é que eu posso servir? Como eu posso servir como filha? Como filha, eu posso servir no serviço de casa, no ID, no proclamar. Eu sempre tive no meu coração um desejo imenso, assim, para missões. E Deus começou a falar comigo. Ele falou: você quer ir para um país pobre, você quer ir para a África, para algum lugar? Faça a obra aqui. Se você não aprender a servir aqui, com os que estão à sua volta, o que você vai fazer numa África? E ele me confrontou a pregar o evangelho para todos os que eram da minha turma, o máximo possível da faculdade e do colégio. Então, na época, assim, sendo minoria, não era tão fácil, né? Mas o Senhor, Ele coloca coragem no nosso coração, Ele coloca compaixão, amor, misericórdia por cada vida, para a gente expandir o reino dEle, para que essas pessoas venham desfrutar do privilégio que é amar ao Senhor, que é viver para Ele. Então, eu assumi o compromisso com o Senhor de compartilhar não só do amor dEle, mas aquilo que Ele tinha nos ensinado, de um padrão de santidade, de dependência a Ele, de compromisso com a verdade no colégio. E aí eu colocava o alvo de pregar para todos, que todos os que estudassem comigo tivessem a oportunidade de ouvir. E isso eu fui desafiada já pelo testemunho de outros irmãos. Então, como é importante a gente refletir essa vida de Cristo, porque às vezes a gente olha para Jesus e vê um padrão de perfeição, né? E às vezes inatingível. Mas a gente pode olhar com outro ponto de vista, que esse padrão de perfeição, que esse Deus, né, que esse Deus perfeito, Ele está ao nosso redor, nos capacitando. E como é maravilhoso poder ter referenciais, né, desse serviço, dessa vida de santidade. E eu tive jovens que foram referenciais, meus pais foram jovens, apesar de jovens já terem filhos, eles foram referenciais também para mim. Quando eu nasci, minha mãe tinha 17 anos e eu não fui a primeira filha, então eles já iam comigo e com meu irmão pequeno. Quando eles conheceram o Senhor, quando eles entenderam o reino, eles iam pregar da maneira que eles criam, eles iam para o shopping. Então a gente tem como, da maneira, na condição que a gente estiver, a gente tem como exercitar, né, esse serviço. A gente tem como viver o chamado do Senhor na condição que Ele confiou a nós, no momento que a gente tem vivido. Então, uma missão não é simplesmente sair de um país e expandir esse reino. É a gente olhar os corações necessitados, os corações, mesmo que não de comida física, né, mas famintos. E a gente ter essa compaixão. Então, assim, Deus, Ele tem... Minha mãe também, ela foi um referencial para mim, assim, de lavar os pés, literalmente. Ela lavou meus pés, ela lavava os pés dos meus filhos quando eram bebês. Chega, chamava atenção, porque ela lavava dedinho por dedinho. Então, ela tinha uma dedicação no chamado de Deus para a vida dela, em cada detalhe, né? De abrir a casa. Deus, Ele como esposas, Ele nos chama a servir nossos maridos, a servir nossos filhos com todo o coração, com renúncia, deixando de lado o nosso conforto, mas com alegria, no privilégio de poder refletir a vida do Mestre. Então, tem outro texto que é muito importante, é Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus, ele não só deu a vida em resgate de muitos, ele deixou a condição dele de conforto, ele deixou o céu para nos servir, ele deixou o céu para viver numa condição dura, né? Ele não veio como rei, ele não veio adorado por todos, ele veio, ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele foi ultrajado, e ele serviu, e ele nos mostrou o exemplo perfeito de serviço com a água e com a toalha. Ele deu para nós uma lição perfeita, uma lição que nunca falha, um modelo perfeito de serviço. E algo que ainda assim mexe muito com o meu coração é a questão de missão também, e a gente tem Gi como referencial, né, de alguém que deixou tudo para amar um povo, um lugar difícil de viver, numa condição difícil. Ela expõe lá a saúde dela, a vida dela, mas se vocês prestarem atenção na alegria dela quando ela está na terra dela, o que ela reflete, o gozo de estar ali onde Deus quer que ela esteja. Então eu admiro você, viu, Gi? É um exemplo para mim, é algo que eu almejo também para a minha vida, mas a gente também precisa estar disponível para o chamado de Deus para nós. Eu achava que missão era só ir para um lugar numa condição pior do que a gente vive, mas às vezes Deus nos chama para lugares que a gente nem imagina, e a gente precisa sempre estar com esse coração pronto para servir, atento ao chamado dele, desse serviço, em qual área seja. E a gente precisa também levar nossos filhos a isso, né? Então, às vezes, a gente quer conduzir eles, acha que fazer o melhor para eles é estar protegendo e poupando de certas situações, mas a gente, com a dependência do Senhor, precisa formar a vida de Cristo neles e formar esse serviço em casa. Mesmo que meninos, eu só tenho meninos em casa, e às vezes as pessoas entendem mal essa questão de serviço, porque não é trabalho de homem algumas coisas, mas não era uma condição de rei vir ao mundo se humilhar e servir como Jesus serviu. Então não é uma questão de que é um trabalho digno ou não para um homem, mas é a questão de formar Cristo neles e colocar no coração deles prontidão para esse serviço, amor, compaixão pelos perdidos, envolver eles na obra do Senhor também, estar com eles perto. Então, assim, o fato de eu ter filho, de eu ser mãe, não me deixa fora desse serviço, né? Eu estou criando meus filhos, levando eles para servir junto comigo, eu estou formando Jesus na vida deles. Então, que a gente venha para atenta, que o Senhor venha nos direcionar, conduzir, para saber como atender a esse chamado, e que a gente tenha sempre um coração disponível, sensível à voz do Senhor, ao seu chamado, e que almeje com todo o coração ser como mestre, refletir ao máximo a vida de nosso Senhor. Deus abençoe muito e continue falando com a gente. Um beijo grande. Missão mãe, isso mesmo, é uma grande missão que nós temos com os nossos filhos na nossa casa, ao lado do nosso marido, que possamos cumprir, que nós não sejamos somente mulheres que colocaram uma criança no mundo ou que adotaram, mas que a gente possa ser uma influência na vida dos nossos filhos. E eu quero convidar vocês agora para assistir mais um pouquinho da realidade de como as pessoas vivem aqui e os desafios que elas têm. E eu acho que nós devemos refletir sobre tudo aquilo que nós temos tido e como temos sido abençoados por Deus. Oi, gente, tudo bom? Tô aqui e eu quero falar uma coisa para você. Será que você está disposto a atender um chamado? Às vezes a gente fica tão acomodado com as situações que nós vivemos, com aquilo que nós queremos, com a casa perfeita que nós sonhamos e que nós vemos, talvez na televisão ou no Instagram, ou seja lá onde for. Não que seja errado ter uma casa bonita, mas você está atendendo o chamado, você está fazendo em primeiro lugar aquilo que o Senhor disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome. Esteja disposto a abraçar o chamado, a abraçar o amor pelas almas, junto com a sua família. Talvez o seu marido tenha colocado um coração, está disposto a fazer algo, e você tem sido a resistência daquilo que Deus já te chamou para fazer.
Abraça essa causa, faça parte, seja você a diferença em um mundo de pessoas iguais. Bom dia para vocês. Eu queria falar aqui de mais um desafio, que é das pessoas aqui, das famílias conseguirem ter alimento. Não é fácil você uma vida no deserto, num lugar onde nós estamos aqui na capital e ó, você pode ver aqui, ó, é areia. A terra, ela é realmente seca. Jesus disse: tive fome e me deste de comer. Todas as vezes que nós atendemos as necessidades básicas de um pequeno ou de um necessitado, nós estamos cumprindo aquilo que Jesus disse. Jesus se importava com a necessidade das crianças, com a necessidade das mulheres, das viúvas, dos necessitados. E o Senhor nos diz que esse é o verdadeiro evangelho. Na sua cidade, na sua região, eu não sei como tem sido a realidade de muitos aí, mas eu quero te convidar a se importar e a mudar a sua maneira de ver o mundo. Que a gente parar de olhar para a nossa própria realidade ou para quem tem mais que a gente e a gente olhar aquilo que nós primeiro já somos abençoados por Deus e como podemos ser abençoadores nesse planeta. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer, Senhor, pela provisão, pelo alimento. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem provido em situações tão adversas. Eu quero dizer, o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus da nossa provisão. E eu te clamo, Senhor, pelos necessitados, por aqueles que não têm, por aqueles que têm vivido em condições tão difíceis e que precisam do nosso amor, da nossa atenção e da nossa mão estendida. A igreja, o corpo de Cristo, nós como discípulos de Jesus, temos um chamado e esse chamado é amar e o amor é ação, é se importar. Eu quero te convidar a fazer parte dessa onda de amor no mundo. Não importa o que as pessoas têm decidido hoje, muitas vezes seguir a sua vontade, muitas vezes viver guerras, viver destruições e divisões. Nós somos chamados para fazer a diferença e amar ao próximo, assim como o Senhor nos amou. Está disposta? Toda rabá, gratidão. Eu te agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem me dado e porque o Senhor tem nos ajudado a ajudar milhares de pessoas, crianças, famílias, através do projeto aqui de nutrição, através das creches, onde as crianças não só recebem o alimento, mas também recebem a alfabetização, o discipulado e os ensinos. Eu agradeço muito a Deus porque através da campanha Tive Fome e Me Deste de Comer, simples assim, nós temos conseguido levar arroz, alimento básico para diversas famílias aqui no Níger e também no Brasil. Você pode fazer parte disso. Eu vou estar deixando no descritivo desse vídeo o nosso contato de Instagram do Projeto AGD e também o Pix do projeto, caso você queira enviar uma oferta para nos ajudar. Eu louvo a Deus porque hoje os meus filhos, grande parte deles, estão envolvidos, estão ajudando e são pessoas que têm o coração disposto a fazer pelo próximo aquilo que um dia foi feito por eles. Então isso é uma maneira de servir também. Você tem recebido a palavra, você tem recebido do Senhor. Esteja pronto a fazer pelo próximo aquilo que o Senhor tem feito por você. Graça e paz, queridas. Estou aqui uma vez mais participando desse programa que tem edificado tantas vidas e que nos lembra todo o tempo que Ele nos amou primeiro. Mas hoje eu gostaria de falar sobre a obediência ao chamado. Vocês sabem, eu estou aqui no Níger, faz 10 anos servindo ao Senhor. E a obediência, na verdade, assim, eu acho que é uma maneira também de servir, de agradar a Deus. É uma adoração ao Senhor. Porque quando você obedece a Deus, você obedece automaticamente a sua palavra. E o Senhor, Ele nos chamou para fazer discípulos. O Senhor nos deu uma ordem. E independente de onde você estiver, você deve cumprir esta ordem. E tem um aspecto que muitas das vezes nós que estamos obedecendo aos chamados esquecemos. Muitas das vezes nós não nos sentimos bem servindo, fazendo, porque as dificuldades vêm. E o que eu gostaria de falar para você que está servindo ao Senhor
seja no seu país, seja fora do seu país, seja perto da sua família ou não. Não se deixe levar pelos sentimentos, seja guiada pelo Espírito de Deus, porque obediência não significa ausência de dificuldades, de lutas, pelo contrário. Os discípulos de Jesus, quando eles atravessaram, e o Senhor falou, o Senhor Jesus disse a eles, passamos a outro lado, eles passaram por uma tempestade. E eles estavam sobre a obediência do Senhor Jesus, sobre a palavra do Senhor Jesus. Mas a tempestade veio no meio do caminho. Eles ficaram com medo, o Senhor Jesus se levantou, acalmou a tempestade, perguntou onde que estava a fé deles. E muitas das vezes, no meio da tribulação, da sua obediência ao chamado do Senhor, você pergunta, aonde está Jesus? Mas Ele está aí com você. E também gostaria de falar para você, que talvez esteja aí sentado e pensando, uau, eu não estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer. Levante. Lute contra a sua própria vontade ou as dificuldades que você tem para cumprir o chamado do Senhor. Porque enquanto você está sentado, tem vidas perecendo. E isso é um pecado. A desobediência, ela não é só um pecado contra o Senhor, é contra o reino, porque você poderia estar ganhando almas para o Senhor, edificando vidas. Então eu te encorajo a se levantar. Essa semana estávamos conversando, eu e minha amiga, sobre isso. E como o fato de você permanecer na sua zona de conforto impede que outras pessoas conheçam o reino. Eu te encorajo a se levantar. E vamos porque aqui não é a nossa pátria, nós estamos só de passagem. Precisamos alcançar a vida eterna, mas não pode ser só para nós. Tem que ser para outros também. Outros precisam saber que Jesus morreu por eles, que Ele nos amou primeiro. Que Deus abençoe. Paz. Ele me amou primeiro. Ei, gente, essa daí é a Glau, nossa preciosa, tá aqui conosco há 10 anos, discípula de Jesus, que escolheu obedecer sem questionar. Passou por muitas situações, passou por perseguições, passou por abandono muitas vezes, mas tem buscado firmemente colocar os seus olhos fitos em Jesus e naquilo que o Senhor tem chamado ela. É a tia de tantas e tantas crianças. As pessoas amam a Glau aqui no Níger. Ela faz parte do povo daqui. Os meus filhos, eles falam, ela não é brasileira, ela é africana. E isso tudo é porque nós aceitamos, a abraçamos, a amamos e ela nos abraçou e nos ama. E eu louvo a Deus por isso, pela disposição de entrega. Aproveito para lembrar você, solteira, você que não tem marido, cuide das coisas do Senhor. Esteja disposta a se entregar, a buscar, a fazer algo, a se colocar disponível em meio ao corpo aí, aonde você tem se reunido, a igreja, na sua cidade, na sua região, que você possa estar disposta a servir, ser uma serva do Senhor. E eu tenho certeza que você vai ter muitas alegrias, testemunhos e histórias para contar. Solidão difícil quando você se coloca à disposição e se entrega. Eu louvo a Deus pela vida da Glau e que o testemunho dela possa tocar também o seu coração. Agora eu vou te convidar, eu estou fazendo uma apresentação da formatura que foi, bem dizer, hoje aqui, e vou estar compartilhando um pouquinho para vocês desse projeto, que é um projeto de mulheres, que nós temos já há 12 anos, quase 13 anos, aqui no Níger. Nós temos em 2 locais diferentes, e esse projeto visa alfabetizar essas mulheres e também ensiná-las corte, costura, fazer sapato, fazer roupa, com os tecidos aqui locais. Então é um projeto de 3 anos, onde elas também recebem o conselho, o discipulado, e depois de 3 anos elas recebem uma máquina de presente para que elas possam continuar fazendo roupa, cuidando dos seus filhos, ou até mesmo abrir um negócio para poder ajudar a alimentar os seus filhos. É um projeto difícil, não é fácil. Não é fácil trabalhar com as mulheres aqui, mas é gratificante. E eu fiquei muito emocionada com essa formatura, porque elas estavam chorando de alegria dessa conquista.
A gente nasce no Ocidente e às vezes para nós é simples, né? Saber escrever o nosso nome, ajudar o nosso filho na escola, mas existem mulheres, mães, que não tiveram acesso à escola e elas ficam emocionadas quando elas conseguem ajudar o filho em alguma coisa, ou escrever o seu nome, ir no mercado, entender o que está escrito ali, o preço das coisas. Isso é transformador. Coisas simples que às vezes nós não valorizamos se torna muito importante. Elas conseguirem fazer a roupinha para os seus filhos, para os seus sobrinhos, enfim, para si mesmas, e elas fizeram tudo tão bonito, e fizeram a bolsa, e fizeram o sapato, chinelo, e enfim, bolsinha, fizeram um monte de coisa, e estavam lindas, são lindas, e se sentindo úteis, né? Numa nação onde nós vivemos, onde tem uma cultura muito diferente da nossa no Brasil, tudo isso tem uma importância muito grande de valorização para elas se sentir útil, valorizada e conseguir fazer algo para si mesma. Nós incentivamos, peço oração e peço que elas possam guardar todos os conselhos que foram ensinados, né? Muitas vezes passaram por situações difíceis nesses 3 anos de formação, né? Onde muitas vezes situação em casa, com o marido, com os familiares, né, de violência, de tristeza, de divórcio e tantas outras coisas. Pediam oração, sabiam que em nome de Jesus as coisas poderiam ser transformadas e elas exerceram essa fé, e temos testemunhos de mulheres que tiveram a situação transformada. Então essa semente que foi plantada, né, nesse tempo de segunda a sexta-feira, que possa germinar e crescer nesses corações, e que o Senhor possa protegê-las de qualquer violência doméstica, de qualquer perseguição, e que elas possam ter a sua fé fundamentada em Cristo. Assiste aqui com a gente. Chamados para servir. Servir muitas vezes pode ser também ensinar. Na verdade, nós ensinamos através das nossas atitudes e através dos dons e talentos que Deus nos deu. Que você possa se colocar disponível para ensinar ao próximo. Hoje eu tô aqui, a gente teve agora a formatura das mulheres. Pode ver que elas estão aqui, já terminou. Agora vai ser servido o lanche para elas. Ça va, chérie? Ça va bien? Matarango! Tem pessoal aqui dando uma entradinha aqui no vídeo comigo. E essas mulheres, elas estão aprendendo, estão passando por um curso, uma formação de corte, costura, alfabetização, uma oportunidade para elas de mudança também da sua realidade, de poder ajudar mais a família, os seus filhos, enfim, as necessidades básicas aqui. E uma oportunidade de aprender. E foi emocionante, porque as meninas choraram, se emocionaram, porque é um grande desafio viver numa nação como essa e passar por tudo que elas têm passado para conseguir, depois de alguns anos, um diploma, sua máquina, enfim, é uma conquista. Então, que você possa estar também disposto aí para ensinar através dos seus dons e talentos. Que Deus abençoe, e lembre-se sempre, a causa é por amor por Ele, porque Ele nos amou primeiro. Gente, olha que coisa mais fofa. Acho que um dos privilégios que a gente tem na vida é poder ver os nossos filhos crescerem e nos darem netos. Essa daqui é minha netinha, Maria Giovana, assim como eu. Bom dia a todos. Eu estou aqui em Harobandã, o outro lado do rio, na cidade de Niamey, capital aqui do Níger. E aqui nós temos o centro esportivo, onde temos um trabalho com crianças e também um trabalho com mulheres. Vou mostrar um pouquinho para vocês e desafio aí de oração, de ajuda, para que a gente possa continuar esse projeto. Aqui essas mulheres, elas não só recebem da palavra, um tempo de refrigério, mas também aprendem a alfabetização na sua língua e no francês, e recebem também um curso
de corte e costura, para que possam ajudar sua família, seus filhos e também, talvez, ter uma renda. A realidade aqui, nesse país, é muito diferente da realidade no Ocidente. Então, eu gostaria que você tivesse uma reflexão sobre tudo que você tem vivido, sobre tudo que você tem, sobre as facilidades, talvez que estar no Brasil ou em outra nação do Ocidente possa te dar. E que você valorize os seus dias e que saiba que nós aqui, em meio talvez a tantas restrições, somos gratas, felizes e continuamos prosseguindo ao alvo. Estou aqui e peço orações pela vida dessa mulher que tem uma família, mãe de 4 filhos, serva, discípula de Jesus aqui no Níger. Orem por nós. Merci. Bonjour. Bom dia. Bonjour, Tanti. Nous sommes là. Nós estamos aqui. Nous sommes les gens de la maison de fleurs Harobanda. Nós somos da Casa das Flores em Harobanda. Nous sommes là pour aider les filles à connaître qui est Jésus. Aqui para ajudar as meninas a conhecer quem é Jesus. Comment suivre la voie de Jésus. Como seguir o caminho de Jesus. Comment vivre la vie de Jésus au milieu des autres. Como viver a vida de Cristo no meio dos outros. Donc, Jésus-Christ, il est temps venu. Ici, nous regardons dans Jean 3,16. Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jesus A gente Cristo. tem meditado muito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. C'est par un grand amour que Dieu a eu pour nous. É um grande amor que Deus tem por nós. Parce que si nous prenons un peu l'exemple de notre vie, nos aïeux qui étaient Adam et Ève, Se nós pegarmos o exemplo da nossa vida e da vida de Adão e Eva, ça a amené le péché. Ce péché nous a séparés de Dieu. sabemos que o pecado nos separa de Deus. Et ce péché, maintenant, Dieu, par son grand amour qu'il a eu pour nous, E agora, pelo grande amor que Deus tem por nós, il a envoyé Jésus-Christ Ele enviou Jesus Cristo pour qu'il puisse nous réconcilier para que nós possamos nos reconciliar avec Dieu. com Deus. Donc, si nous prenons un peu l'exemple, je donne l'exemple entre mes deux mains là. Il y a une petite séparation qui est entre mes deux mains là. Dou um exemplo, entre as minhas mãos tem algo que separa. Dieu est en haut Deus está acima et nous sommes en bas. e nós estamos abaixo. Nous sommes sur une terre pécheresse. Nós estamos sobre uma terra Notre pecadora. vie, c'est de péché. Vivemos no pecado. Et Dieu, dans son grand amour, Por causa do seu grande amor, il a vu que ce péché-là, ça ne lui plaît pas parce qu'il veut que nous soyons ses amis. Deus ele quer que nós sejamos seus amigos e o pecado não o Et agrada. ton ami intime, tu ne veux pas qu'il vive dans des mauvaises choses. E você não quer que seus amigos vivam nas coisas ruins. C'est dedans que Dieu a eu compassion de chacun d'eux. Então Deus teve compaixão de nós. Il a envoyé Jésus. Enviou Jesus Cristo. Jésus-Christ est venu. Ele veio. Il a versé son sang Ele derramou seu sangue. pour rentrer au milieu de ces deux mains-là. E ele entrou nesse meio que nos separava Fait approcher de e Dieu. nos aproximou de Son Deus. sang qui a été versé, Seu sangue que foi c'est derramado ce sang-là qui nous a lavé. é esse sangue que nos dá Et c'est vida. à travers ce sang-là E é através desse sangue que Dieu nous regarde. que Deus está nos vendo. Et il nous voit comme des justes. E agora ele nos vê como justos. Et nous devons également, Nós devemos notre igualmente conduite, nossa maneira de l'exemple de viver Jésus. como exemplo de Jesus. Renoncer à notre vie pécheresse. Nós devemos renunciar à nossa vida de pecado. Notre vie pécheresse qui est pour Satan. Isso é algo do inimigo. Maintenant, reprendre une vie meilleure que Jésus-Christ a menée sur cette E terre. devemos viver a vida melhor que Jesus tem para nós nessa Pour terra. pouvoir faire la joie de notre Père. E fazer a alegria do Pai.
Parce que Dieu nous a tant aimés. Deus nos amou tanto. La récompense que nous aussi A recompensa que nós temos, devons donner à Dieu, que nós devemos dar a Deus, c'est de vivre sur sa parole viver segundo a sua et palavra se comporter, e se comportar reflète sa vie. e refletir a vida de Cristo. Et maintenant, à travers cette vie et ces comportements que nous menons, E agora, através dessa vida e desse c'est à comportamento, travers ça que nous aussi nous essayons de partager avec ceux qui ne le connaissent e pas. é dessa maneira que nós temos compartilhado Que aqui com aussi aqueles que não puissent faire- conhecem, Pour qu'eux aussi puissent faire partie du royaume de para que Dieu. eles possam fazer parte do reino de Deus, Que ça ne soit pas nous seuls. que não seja somente nós. C'est pour le but pour lequel il nous a appelés. É a vida pela qual Ele nos chamou. Priez beaucoup pour nous. Orem por nós. C'est pas facile. Não é fácil. Nous prions. Nós Et oramos, nous nous efforçons pour annoncer la bonne nouvelle. nós oramos e nos esforçamos para anunciar Mais as les boas moments de novas. difficulté viennent. Mas os momentos difíceis Jésus vêm. n'a jamais baissé son bras. Jesus nunca deixou Il a nous gente délivre sozinho. toujours. Todo o tempo Ele está nos livrando. Priez beaucoup Orem. pour que leurs oreilles soient ouvertes. Orem muito para que os ouvidos dessas mulheres ouçam. D'autres se donnent, E tem umas que estão se entregando a Cristo. mais il y a des mauvaises graines. Mas tem ainda muitas Qui les crenças initient à difíceis. ne pas accepter. E existem as pessoas que estão influenciando para que elas não aceitem a Pour eux, Cristo. c'est un faux message que nous donnons. Eles dizem que nós estamos falando Alors que uma mensagem falsa, C'est le vrai message que nous sommes en train de mas donner. estamos falando a verdade. Personne Ninguém. d'entre nous, on n'est pas là pour donner le message d'être musulman ou d'être chrétien. Nós não estamos aqui falando de religião, Mais notre but, mas a nossa vida c'est de connaître qui est Dieu. é conhecer quem é Deus, Comment vivre avec Dieu. como viver com Deus, Afin que notre vie, dans le jour du jugement, que nous faisons partie du royaume des cieux. para que no grande dia do julgamento final nós possamos estar entre os filhos de Deus. Quand nous serons à la porte du royaume des cieux, Quando nós estaremos diante de Deus, quand le Seigneur nous posera, quand on nous posera la question, se nos perguntarem pourquoi nous sommes à la porte, por que você está aqui nessa quelle serait porta, notre qual réponse? é a nossa resposta? Quand je les ai demandé, Eu perguntei isso para as meninas. elles ont dit, Elas disseram, elles ont accepté le Seigneur Jésus elas aceitaram a Cristo et vivre e vivem comme le Seigneur Jésus le désire. como o Senhor Jesus deseja. C'est pourquoi elles sont là. É por isso que elas Et elles estão savent que aqui. c'est à travers la vie du Seigneur Jésus seul qu'elles peuvent rentrer dans le royaume Elas des sabem cieux. que é somente através da vida do Senhor Jesus que elas podem alcançar o reino de Deus. É por isso que eu estou aqui, Pour y rentrer dans le royaume des cieux. para entrar no reino. Que le Seigneur nous aide. Que o Senhor nos ajude. Je les ai dit, la décision est personnelle. A decisão é pessoal. Le Seigneur connaît le cœur. O Senhor conhece os corações, Le cœur de chaque individu. o coração de cada uma de nós. Si réellement c'est vrai, Se é verdade, si c'est faux, se é mentira, il y a deux endroits qui nous attendent là-bas. tem dois caminhos só no final. Si c'est faux, on te dit, arrière-toi de moi. Se você está mentindo, Deus vai dizer, saia daqui. Você Rentre dans le pertence royaume de ton maître là-bas. você pertence a Si Satanás. c'est vrai, Se é verdade o que você me le diz, Seigneur Jésus o t'accueillerait Senhor avec les Jesus grands vai bras te ouverts. acolher com seus braços. Que le Seigneur nous aide. E o Senhor nos ajudou. C'est pas facile. Não é fácil aqui. Qu'il continue à dévester sa pluie Que Ele continue a derramar sobre de nós son a sua esprit chuva saint sur nous. e o seu Espírito sobre nós. Soyez bénis. Seja abençoados em nome de Jesus. Merci, merci beaucoup, Tanti. Aproveitei e coloquei aí o testemunho da Tanti Firmini, que é uma das responsáveis também de uma outra região onde a gente tem esse projeto. E ela tem testemunhado no início muita resistência, mas hoje elas têm compreendido, as meninas desse projeto têm compreendido do amor do nosso Pai. Louvo a Deus por isso. Gente, o horário já tá chegando, então hoje
foi um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? A Zoé, a Nick, a Luana conseguiram gravar o vídeo aqui pra gente, pra estar compartilhando e nos edificando. E eu fui mostrando algumas coisinhas do nosso dia a dia. Tem muita coisa que às vezes é tão normal para nós aqui que a gente acaba esquecendo de falar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que permaneça no coração de vocês. Somos chamados para servir. Precisamos estar dispostos a servir. Precisamos nos entregar para esse mestre que se entregou por nós. Precisamos receber a vida dele, acessar essa vida e ter a nossa vida transformada através da vida dele em nós, nos importando com o próximo, entendendo que precisamos respeitar as diferenças, mas que precisamos também estar dispostos a servir aqueles que nós temos diferenças. Nós precisamos estar dispostos a amar incondicionalmente, a alimentar o faminto, a vestir aquele que está nu ou que está com frio, a visitar e se importar aquela viúva, aquele órfão, aquela pessoa que está em necessidade, a compartilhar aquilo que temos, seja o nosso tempo, seja a nossa palavra, sejam recursos. Nós precisamos nos envolver de formas todas possíveis, a tempo e a fora de tempo, proclamar o reino através não só da nossa palavra, mas através da nossa ação, estender a mão, abraçar, amar, olhar nos olhos, conversar, dar tempo, dar o seu ouvido para quem está precisando, é uma forma de servir. Amar, orar é necessário e também é um serviço. Dedique o seu tempo em oração e intercessão. Agora nós vivemos em tempos difíceis, pessoas que passaram por uma pandemia, que perderam seu negócio, que perderam entes queridos, ou muitas vezes ficaram com sequelas, pessoas envolvidas, né, nessa guerra, refugiados. São tantas as opções que nós temos de situações difíceis que eu acho impossível você cruzar o seu braço e continuar vivendo a sua vida só para si mesma. O Evangelho de Cristo é escrever a sua história e ajudar ao próximo a escrever a dele, servindo. Somos chamadas para servir, porque Ele serviu primeiro e porque Ele nos amou, nos ama incondicionalmente primeiro. Amado Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa tarde, por esse tempo com essas amadas. Obrigado, Papai, que a Tua palavra possa tocar nos corações, que nós possamos, ó Deus, estar disponíveis para atender o Teu chamado, que possamos, Senhor, nos importar, aprender a olhar como o Senhor olhou, aprender a falar como o Senhor falou, se importar como o Senhor se importou, tocar nas vidas e nos corações assim como o Senhor fez, entender que isso não é um chamado só para líderes, só para missionários que estão fora do Brasil, mas é um chamado para todo discípulo, para todo aquele que escolheu, que tem seguido a Cristo. Ele nos chama para servir, Ele nos chama para proclamar o seu reino. Hoje, aqui, agora, aonde você estiver, aí é um campo missionário. Em nome de Jesus, ajude-nos, Senhor, a cumprir esse chamado. Eu te agradeço, Papai, em nome de Jesus. Enquanto houver uma alma que não conhece a Cristo, ali é um campo missionário. E você, o que vai fazer? Me amou primeiro, nós somos amadas do Papai. Ele me amou primeiro. Il nous a aimés le premier. Ele me amou primeiro. Sou filho de Deus. Sou filha de Deus.
Sou